ou substituí-la, é responsável pelo aprimoramento do espírito. Inconsciente. Inconsciente é a dinâmica dos fenômenos espirituais não conscientes. Isso é um óbvio, mas é a realidade. Compreende os fatos da vida atual, já esquecidos, os que sensibilizaram o espírito em curto-circuito, sem terem alcançado a consciência e os fatos das vidas passadas. Todos estes são contingentes na constituição do nosso inconsciente. Fatos que já esquecemos completamente. Fatos que nunca foram conscientes, mas estão gravados no nosso espírito. São chamados fatos que penetram em curto-circuito em nosso inconsciente. E os fatos que estão registrados no inconsciente, herança do nosso passado, das vidas passadas. Como já vimos, o espírito conserva desde a sua origem todas as informações obtidas, pois as integra incessantemente num sistema energético fechado que não perde, não ganha energia, mas modifica continuamente a sua dinâmica. As informações de qualquer procedência recolhidas no inconsciente espiritual constituem uma central informativa dinâmica que, num movimento turbilionar, contínuo ou periódico, aproxima parcelada ou globalmente o seu conteúdo do setor espiritual, consciente, volitivo e inteligente, para ser reavaliada a sua significação e importância. Além disso, frequentemente, o nosso inconsciente interfere no processo normativo da conduta. Em outras ocasiões, é a própria decisão do espírito que mergulha no inconsciente em busca da informação desejada e muitas vezes a obtém. Outras vezes, a informação é obtida por outros processos, pela associação livre das ideias na análise profunda da mente, pela hipnose em regressão da memória e até pela comunicação do espírito humano, encarnado ou não, através da mediunidade. Numa imagem, para representar a importância e fluidez do inconsciente, poder-se-ia dizer: o inconsciente é o mar profundo, tudo oculta na imensidão das águas, discretamente visto na areia da praia, se movimenta incessante nas ondas sucessivas ou se agita na grandiosidade dos vagalhões. É comparável também à música de fundo, que pode ser ouvida com maior ou menor intensidade e proveito, conforme o interesse do espírito. A sua atuação velada explica a origem das tendências, preferências, afinidades, facilidades na aprendizagem e justificam as ideias inatas. Além disso, responde pela dinâmica dos hábitos e dos atos automatizados. A dificuldade maior para aceitar as vidas passadas é o seu esquecimento na vida atual. Dizem, se não se recordar de nada do que se foi, que vale ter vivido muitas vidas. A afirmação é radical e ultrapassa a realidade dos fatos. Os acontecimentos das vidas passadas permanecem gravados em nós. Apesar de esquecidos, existem no inconsciente espiritual.
Alguns fatos remotos da vida atual são esquecidos também, mas continuam existindo no inconsciente espiritual e, às vezes, causando distúrbios sem que se percebam por muito tempo. O inconsciente, apesar de não se identificar ostensivamente, existe, atua, influencia a conduta, define o caráter e constitui a infraestrutura, a logística da atividade espiritual. Exatamente é o que diferencia em profundidade um homem de outro homem. Reflitamos sobre o esquecimento dos fatos ocorridos há muito tempo na vida atual. Por exemplo, os acontecimentos da infância dos 2 aos 3 anos de idade. Na grande maioria dos casos, de nada se lembra a esse nível de idade. Um paciente qualquer, de 20 anos de idade, em um ambulatório médico, solicitado informar a respeito do que houve, quando contava com 2 ou 3 anos de idade, e geralmente de nada se recorda. Essas informações anamnésicas são frequentemente muito importantes para interpretar corretamente os distúrbios neuropsíquicos. Então, por mais que queira colaborar, o paciente não se lembra de nada, nem importante, nem insignificante. Submetido à hipnose ou a outro qualquer processo utilizado na prática médica, submetido, como dizíamos, à hipnose e ao processo de regressão da memória, constata-se uma vivência profundamente traumática, até então esquecida completamente, desconhecida pelo paciente. De posse desses elementos, o terapeuta elabora a análise do comportamento e promove a remissão do quadro mórbido. Ulteriormente, investigado o caso por outros meios, confirma-se a realidade daquele trauma vivencial, completamente esquecido no estado normal de vigília de consciência comum. Comparemos agora esse esquecimento com o de um outro jovem qualquer de 25 anos em relação aos acontecimentos da sua encarnação precedente à atual. Também não se lembra de nada. Por mais que se force ou facilite a sua memória, as respostas são sempre negativas. Esquecimento completo. Submeta-se o jovem à hipnose com regressão de memória além da vida fetal. Ou se considere um dos casos comprovados cientificamente de reencarnação, consulte-se os trabalhos do professor Banerjee. Recorrendo ao próprio inconsciente, antes emudecido e agora plenamente informativo, o paciente descreverá muitos detalhes de sua vida anterior, oportunamente confirmados, como nós já presenciamos pelas apresentações dos trabalhos do professor Banerjee. Da comparação, conclui-se: o inconsciente não se perde, existe sempre atuante, apesar de não ser ostensivo, como às vezes se pretende. É natural que assim seja, pois o inconsciente está integrado no espírito a um sistema energético fechado, não influenciável diretamente pelas variáveis de tempo e espaço. O inconsciente é um investimento histórico do espírito, polariza forças que contribuem para dirigir favorável ou desfavoravelmente a conduta, dependendo do que o espírito realiza e está realizando. A influência consciente dos fenômenos psíquicos sobre o espírito poderá ser identificada relativamente fácil pela autoanálise, ao passo que a influência inconsciente precisa submeter-se a um processo de análise profunda para sua correta interpretação, mas sempre encontrada. O determinismo divino sobre o homem, para remate da nossa exposição, é o bem, pelo qual o espírito constrói a própria felicidade.
colaborando com Deus para a felicidade geral, a qual acaba refletindo também benefícios ao próprio homem. O destino de cada um decorre em grande parte do que tiver acumulado no inconsciente. Os caminhos percorridos pelo livre-arbítrio responsável proporcionam ao inconsciente acertos e desacertos, e esses últimos serão reacertados à custa do próprio trabalho de cada um em várias oportunidades que as vidas sucessivas concedem. Muito obrigado.